Olá, Antonidlers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Livro Delas. Hoje, a gente tá aqui com a ilustre presença da Patrícia Alencar. Oi meninas, tudo bom? Obrigada pelo convite. Oi, gente, tudo bem? Bom, Patrícia, pode começar se apresentando, contando um pouquinho da sua história pra gente? Então, eu sou a Patrícia, eu tinha 20 anos até ontem, mas ontem foi meu aniversário, então eu tenho 21 anos. Eu sou mecânica, né? Eu sou mecânica desde os 15 anos de idade. E hoje eu atuo já atuo como mecânica no automobilismo e hoje eu estou nessa parte de transição, né? Desde ano passado eu tenho feito a transição da mecânica para engenharia também, eu estou estudando para entrar na faculdade de engenharia mecânica. Então eu já estou como mecânica no automobilismo e meio que analista também. Que bacana. E o que te motivou a seguir essa carreira, assim? Você tá comentando que você tá fazendo faculdade, então o que te motivou a seguir essa carreira e pensar no seu futuro dessa maneira? Então, meu pai é mecânico, né? Desde quando ele era muito novo, desde quando ele era adolescente. E quando eu tinha uns 4 anos de idade, ele abriu uma oficina, né, mecânica. Meu pai sempre me incentivou, meu pai e minha mãe, a serem o que eu quisesse ser, né? Eles nunca colocaram barreiras em mim por eu ser menina, por eu ser nova, por nada. Então, meu pai sempre se dispôs a me ensinar. E eu aprendi muito rápido, até porque eu vivia, como era a oficina, a empresa do meu pai e da minha mãe, eu acordava em casa, ia pra escola, voltava, ficava na oficina com eles. E aí ia pra casa, né? Então, minha rotina era escola, oficina, escola, oficina. Então, com 15 anos, eu naturalmente já era mecânica, já fazia o diagnóstico, recebia os carros, só não dirigia. A única coisa que eu não fazia era dirigir. E quando eu comecei, meu pai sempre adorou automobilismo, sempre assistia as corridas, mas eu não sabia que a gente podia estar em outro lugar no automobilismo sem que fosse sendo piloto, né? Até que eu vi a Raquel Ló, trabalhando no corpo técnico do automobilismo, né? E é bizarro, porque eu sabia que eu podia ser mecânica, mas por não ver uma mulher no automobilismo, no corpo técnico, de algum modo meu cérebro nunca tinha processado que eu podia estar no corpo técnico também do automobilismo. Então foi ela que me deu o start para entender que a gente podia estar muito mais além do que só atrás do volante, que a gente também era um cérebro técnico na coisa, e é ela que me inspirou a entrar nisso, nas corridas. Meu pai também já foi mecânico de corrida, mas como mulher foi ela. Que bacana, Patrícia. Muito legal acompanhar um pouquinho, né, dessa trajetória sua. Realmente, até por ser aí uma engenheira muito nova, né, na área. 20 anos, inclusive, parabéns. 20 aninhos aí. Então, até queria saber se você sempre teve interesse pela área do automobilismo, ou por competições, assim, do motorsport, ou se essa paixão surgiu aí mais tarde, mais perto da adolescência, para fase adulta. Então, eu sempre tive muito contato. Isso sempre foi muito bom, porque eu sempre fui apaixonada, sempre fui rodeada por aquelas histórias, né? A Fórmula 1, a NASCAR, a Ayrton Senna. Mas por ter tido sempre contato, tipo, eu não sei o que é em casa alguém assistir futebol. Fala, isso no Brasil é muito louco, porque ninguém nunca próximo a mim assistiu futebol. Eu descia de casa no domingo de manhã e tava passando Fórmula 1, e de noite tava passando NASCAR. E durante a semana tava tendo reprise de alguma corrida que tinha rolado no final de semana, né? Então, gerou um costume pra mim, né? Pra mim aquilo era normal. Mas quanto mais eu crescia, mais eu entrei na complexidade, aí eu fui percebendo, nossa, isso aqui não é só legal, não é só normal, isso aqui é muito louco, isso aqui é muito demais. E aí, com 18 anos, acho que 18 anos, quando eu fui assistir uma corrida em Interlagos mais crescidinha já, mais ciente do que eram as coisas, já trabalhando como mecânica com carros de rua, né, normais, aí eu percebi, caraca, acho que é aqui que eu quero ficar. Tipo, é nessa área que eu quero viver. Que bacana, Patrícia. Assim, eu acho que é muito engraçado o que você falou de você não teve experiência tipo, de assistir um futebol assim quando você era pequena. Você assistia o Fórmula 1, você assistia, tipo, os carros correndo por aí. E eu sei isso que eu sempre falo aqui no podcast, que eu sempre me identifico também, assim. Embora minha família tenha tido essa parte de futebol muito forte, ainda teve muita parte do automobilismo, assim, então acordar nos domingos de manhã e tá passando corrida lá e sua família falando sobre como aquilo teve um impacto tão grande com eles. Sim. E conta um pouquinho pra gente, como foi o processo pra você entrar dentro da equipe? Então, foi bem engraçado. Né, eu tava nessa primeira corrida que eu fui, né, que uma empresa patrocinadora do evento era parceira da oficina, né, então eles chamaram a gente e tudo mais pra arquibancada, não pros boxes. Só que, tipo, eu queria ver como era de perto, porque quando você trabalha com uma... Eita, peraí. Desculpa. Quando você trabalha em uma área, você é médico, você entra no hospital, você não quer ver a fachada, você quer ver os consultórios, as máquinas, mesma coisa pra gente. Então, no final do evento não tinha mais nada. Tava só os mecânicos desmontando os boxes e os carros dentro. Não tinha piloto, não tinha nenhuma celebridade, não tinha coisa de comer, não tinha nada. Aí eu falei, eu vou entrar lá. Tava com a minha família, que é tão louca quanto eu, se não mais. Aí se descer no túnel, não sei se alguém já foi em Interlagos, mas tem as arquibancadas, aí se desce o túnel pra acessar os boxes, né? Descendo no túnel tinha duas mulheres com credenciais de serviço. Né? Eu falei, moça, deixa eu essa credencial só pra eu entrar lá, eu te devolvo, só quero ver como ela lá dentro, né? Ela falou, mas moça, não tem mais ninguém, não tem mais piloto, não tem mais ninguém. Eu falei, que eu não quero ver os pilotos, eu quero ver os carros mesmo. Tudo que eu preciso ver tá lá. Ela falou, tá bom, elas entenderam muito, mas elas deram as duas credenciais pra gente. Acabou no final conseguindo entrar os quatro nos boxes, porque tava tão vazio, tinha tão acabado tudo que ninguém mais tava fazendo a segurança do lugar. Aí eu entrei e tudo mais, comecei a olhar os boxes, tirar foto de longe, tudo com muito medo, receio, né, de alguém brigar, de alguém ver. Aí um cara muito louco, o mecânico olhou tirando foto assim e falou: Vem cá tirar foto no carro. Aí eu entrei no carro, comecei a conversar com o mecânico e tudo mais, meus pais. Ah, que a gente é mecânico, eu sou mecânica, meu pai é mecânico, minha mãe trabalha na oficina, minha irmã gosta de carro. Aí eu falei assim: Você é mecânica? Tipo, arrumadinha, novinha, tal. Ah, é. Você gosta de carro? Eu falei: Gosto, vou trabalhar aqui um dia. Você vai querer trabalhar com corrida? Tá bom então. Dia tal, vai ter o campeonato. Acho que no máximo 2 semanas depois daquele final de semana. Nossa. Vai ter o campeonato paulista aqui. Se a mecânica quer trabalhar com isso, então vem aqui que eu deixo você trabalhar no meu carro. Não falou valores, não falou nada. Mas eu topei, óbvio. E aí foi minha primeira vez no automobilismo. Eu fui pra lá sem saber o que eu ia fazer, sem saber qual carro eu ia trabalhar, sem saber quanto isso ia ganhar. Só queria viver a experiência de pela primeira vez trabalhar com corrida. Que Eu legal, muito imagino que essa bacana. pessoa tenha sido, assim, uma abertura de portas na sua vida, assim, surgiu do nada e ela te trouxe tudo, né? Por dizer assim. Sou muito Mas... grata a ele. Oi? Sou muito grata a ele. É uma pessoa muito Imagina. legal.
E que mudou até, né? A gente até fala com as demais meninas, né, no podcast, elas sempre falam que se você quer trabalhar nessa área, para aceitar as oportunidades que apareçam, assim, sabe? E elas simplesmente surgem. E é muito bacana ver, tipo, histórias como essa, realmente demonstrando do, se você quer, acate as oportunidades, assim. E realmente, estágios são bem importantes, assim. Então, muito legal até essa história de entrada aí, por ter sido meio do nada, de uma corrida que você assistiu com seus pais, depois tornou aí o seu futuro dentro do motorsport. Muito louco. E eu queria saber se você já enfrentou um desafio assim, especialmente por ser uma mulher, um ambiente mais masculino, né? Então, como foi pra você passar por tudo isso e chegar no seu momento atual? A gente passa por bastante desafios, né? Além da. Ninguém fala muito sobre isso, né? Porque eu acho que não tem tanta gente que chegou nesse nível na idade tão baixa como eu cheguei. Eu acho que a maioria já chega, por exemplo, formada, ou pelo menos na faculdade, coisa do tipo. Então, além de ser mulher, ela tinha a questão de eu ser muito nova, né? E eu, naquela época, ainda parecia mais nova do que eu de fato era. Então, juntava os dois era complicado, né? Então, já sofri, por exemplo, tentando apertar um parafuso. Você não vai, daí que eu aperto pra você, mulher não consegue apertar, você não vai ter força. Entende? É o olhar, cantada, assédio, sempre tem, né? Não é só isso, tem muita gente boa também, tem muita gente legal também, tanto mulheres como homens também. Eu tive apoio de muitos homens que confiaram em mim, que apostaram em mim e que me respeitaram e respeitam até hoje. Mas esse tipo de coisa existe, acontece. Bom, realmente dessa parte é um pouco triste, né, do fato aí, às vezes, dessa objetificação, às vezes tratar, né, como uma pessoa frágil, mas é muito legal acompanhar a sua trajetória, ver aí quem você está se tornando. E eu até queria saber um pouquinho, como você comentou, que você trabalhou tanto como engenheira de dados, analista de dados, e engenheira mecânica. Queria saber um pouquinho como é essa rotina, tanto como analista de dados e engenheira mecânica, e quais são as suas principais responsabilidades dentro disso? Então, na verdade, eu trabalhei com mecânica mesmo, e como analista de dados, que é um braço no automobilismo, né? É um braço da engenharia. Entendeu? A gente tem um engenheiro de dados, que é a pessoa que fica ali fazendo análise de dados, coletando os dados. A gente tem um engenheiro de corrida, que é a pessoa que às vezes faz a estratégia da corrida e tudo mais. Então, como eu não sou formada ainda, eu não posso trabalhar como engenheira, né? Não é justo. Mas eu já tive contatos com braços da engenharia dentro do automobilismo. Ano passado inteiro, eu praticamente trabalhei como analista de dados, né? Ou engenharia de dados, que é como eles chamam também. Que basicamente a gente, tudo que acontece dentro do carro, tanto que o piloto faz quanto que o carro faz sozinho, é gravado em uma caixa preta, que a gente chama de ECU. E a gente coleta esses dados, por exemplo, a pressão do óleo que o carro teve durante toda a atividade de pista, a pressão do combustível, dados que a gente chama de vitais do motor, né? Então a gente monitora esses dados durante todo o final de semana, porque o carro tem vários treinos antes da corrida. Se a gente deixa de olhar isso, a gente pode deixar de ver, por exemplo, uma queda de bomba de combustível. Se a voltagem começar a ficar cada vez mais baixa, ela pode estar quebrando, a gente não percebe, aí quebra na corrida e ferrou. Então a gente vê os vitais do carro, a gente também vê a performance do piloto, às vezes ele poderia estar tirando mais do carro do que ele está de fato tirando, né? Então a gente tem as performances, tipo, quando ele freou, com a pressão que ele freou, quando ele acelerou tudo, o comportamento do carro está se tracionando, está travando roda. Então a gente analisa esses dois dados, principalmente do piloto do vital do carro. E como mecânica, a gente revisa o carro, a gente conserta o carro quando bate, a gente coloca os setups no carro, verifica os setups, as mudanças que vão ocorrendo no setup durante o final de semana. Então minha função é basicamente essa. Né? Que bacana, realmente deve ser aí um trabalho bem duro. Essas corridas são bem extensas ali, então tem que dar bastante de si. Mas muito bacana aí saber um pouquinho do como é a Patrícia dentro do seu trabalho, como você atua e onde você quer chegar. É bem complexo, mas é bem legal também. Imagino. E o que significa para você ser a primeira mecânica dessas categorias do Brasil? É muito legal, eu me orgulho muito de ser a primeira, mas é uma responsabilidade muito grande porque eu não tenho orgulho de ser a única. Né? Se eu entrei no automobilismo, fui a primeira de todas as categorias, tanto da TN, quanto da Stock, quanto da Porsche Cup Brasil, eu fui a primeira das 3. Se daqui 5 anos eu olhar para trás e ainda ser a única, quer dizer que eu não arrastei tantas quanto eu deveria, que eu talvez não fui exemplo tanto quanto eu deveria, que eu talvez não mostrei que era possível tanto quanto eu deveria. Então é uma grande responsabilidade também, me orgulho de ser a primeira, mas espero não ser a única. Realmente, acho que é sobre você impactar, assim. Embora você seja a primeira, a gente não espera que venham muitas outras juntos também. Então, é sobre você impactar gerações futuras que vão estar chegando aí agora. E isso tem um peso gigante. Eu queria saber qual foi o momento mais marcante desde que você assumiu esse papel. Porque você falou, não é um papel tão fácil, assim. Então, qual foi o momento mais marcante pra você desde então? Meu Deus do céu, são muitos. Eu acho que... Posso falar 3 curtos? Pode. Porque é tudo muito marcante, né? O automobilismo é muito intenso. Então, por exemplo, uma das minhas primeiras etapas foi na TN, né? E eu me emocionei porque eu estava começando na mesma categoria que o meu pai começou, na mesma idade que eu tinha na etapa. Então, foi, tipo, uma coincidência muito legal, que eu fiquei pensando no final de semana inteira, tipo, quando meu pai tinha a minha idade, ele também começou nessa mesma categoria. Teve na Porsche Cup, quando eu assumi um dos braços da linha de revisão, eu cuidava de uma parte específica do carro, e quando eu assumi essa responsabilidade, né, de revisar toda essa parte de todos os carros de uma categoria inteira, eram mais de 23 carros, Uau. e na corrida seguinte foi uma endurance. Então, pouca pressão, né? Então, eu não ia fazer o teste se eu fiz certo em uma corrida de 25 minutos, era uma corrida de 3 horas. Então, foi muito marcante pra mim. Acho que foi nessa endurance, a gente pegou, um dos carros bateu na endurance, como é uma corrida longa, ele pode entrar no box pra gente arrumar e voltar pra pista, né? E eu lembro de eu
trocar um radiador quentíssimo, água quente escorrendo, e você não sente nada, você só quer trocar, você só quer voltar. E você não olha, o seu mundo fecha de uma maneira muito louca, parece que você tá em um túnel. Você só faz Adrenalina, né? aquilo, exatamente. Tipo, aí depois você vai ver que você se queimou, depois você vai ver que você se machucou, aonde você tava. E aí eu lembro que a gente pegou, fez, foi muito rápido, a gente trocou um radiador rapidíssimo, eu troquei o radiador rapidão com a equipe, e aí depois disso, passou a corrida, eles concluíram a corrida, o piloto mandou trabalhava com bolos, empresa famosa de bolo, mandou um bolo pra equipe lá, agradecendo todo mundo. Na estoque, o hino nacional, eu gosto muito do hino nacional, né? Tipo, eu amo o Brasil, amo o nosso país, a gente tem muita dificuldade, mas o brasileiro é uma pessoa muito resiliente, né? Aí, o primeiro hino nacional, na estoque, aquele grid imenso, com vários nomes emblemáticos, aí você olha pra cima, o céu azulzão, aqueles carros, os sons dos motores e o hino tocando também foi muito impactante pra mim. Eu imagino, realmente, aí, mesmo você tendo iniciado tão recente no automobilismo, ter tido todas essas conquistas, eu acredito que deve ser um tremendo orgulho para você na sua trajetória. Então, realmente, deve ser algo sensacional. Eu queria saber um pouquinho mais, de repente, como realmente é trabalhar diretamente com os carros e pilotos nas competições de tão alto nível, por exemplo, a Porsche Cup. Então, é muito gratificante. Toda grande glória carrega uma grande responsabilidade, né? Tipo, é muito bonito a gente falar que eu trabalhei com o maior vencedor de corridas em atividade da Stock Car, que é o Thiago Camilo. Ou que eu trabalho hoje com um ex-piloto de Fórmula 1, que é o Rubens Barrichello. É muito lindo, é muito legal, é um orgulho enorme. Mas também é uma grande responsabilidade, né? Porque eles são grandes pilotos. E cuidar de um carro deles exige muita coisa, né? Muita responsabilidade, muita organização, muito estudo por trás e planejamento. Então é muito legal. Eu, felizmente, quase não tive experiência com pilotos desagradáveis na minha vida, muito pelo contrário. Muitos reconheceram, muitos mais de uma vez me ofereceram, tipo, mudando de categoria, gostariam de saber se poderiam continuar trabalhando comigo, convites para trabalhar em outras categorias. Hoje, com 20 anos, até em outros países já tive, então é muito gratificante mesmo. E é legal, porque você aprende muito, né? Trabalhar com pilotos de iniciante é muito legal, porque você consegue ver a estruturação de um grande piloto, como eles começam a pensar como piloto, as dificuldades que eles têm, como se molda um piloto, mas trabalhar com um piloto já moldado e já profissional é legal, porque exige muito de você. Eles vão te fazer perguntas muito mais difíceis do que os pilotos iniciantes fazem. Eles vão te apresentar problemas muito mais complexos. Por exemplo, com um piloto novato, você sabe por que ele não tá virando tempo. Ele freia 50 metros antes do que ele tem que frear, então você fala isso pra ele, mas com um piloto profissional ele não comete erros assim. Então, pra você, por que você não tá virando tempo? Eu não sei, eu tenho que descobrir, você tá fazendo certo, deve ser alguma coisa no carro, eu não sei. Aí você tem que fazer uma análise muito mais clínica. Então é bem legal, exige muito, te faz crescer muito. Que bacana, muito legal aí saber um pouquinho mais de como realmente trabalhar com tantos grandes nomes aí, como mesmo você citou atualmente, trabalhando no lado aí do Rubinho Barrichello. Enfim, muito legal saber de como realmente atuar esse dia a dia aí junto à engenharia. Sim. E como você sente que hoje há mais mulheres trabalhando no automobilismo do que quando começou lá atrás? Ah, com certeza, nossa, hoje ainda dá pra ter mais, né? Mas se a gente comparar 5 anos atrás, quantas mulheres tinham e quantas tem hoje, é bizarro. Tipo, não há tanto tempo atrás assim, a Raquel era a única engenheira atuante no automobilismo. Hoje a gente tem a Raquel, a gente tem a Érica, a gente tem a Janaína, a gente tem a Clarice, a gente tem tantas outras engenheiras no automobilismo, que é muito legal de ver, a gente vê muita mais ingressando. Tipo, tem algumas categorias que tem programas de ingressar, estágios, a gente tem a CFA, e cada vez mais tem mulheres na comunicação, na engenharia, na mecânica, categorias em que eu fui a primeira e por muito tempo a única. Hoje tem 6 mecânicas no time, então é muito legal mesmo. Eu acho que é uma coisa que não foi, é muito interessante ver que tem crescido isso, né? Então, a Raquel, um tempo atrás, era a única, hoje a gente consegue ver que, embora ainda não seja a quantidade que a gente realmente deseja, assim, tem crescido muito o interesse de mulheres por essas áreas. Então, eu queria saber se você tem alguma sugestão do que pode ser feito para incentivar a entrada dessas mulheres nessas áreas, que ainda sofrem muito preconceito por serem mulheres e um ramo que é considerado somente masculino. Eu acho que. É muito engraçada essa pergunta, eu gosto de responder ela, porque eu sinto que as pessoas não pensam nisso às vezes. Que a gente tem algo pré-estrutural, né? Que os meninos gostam de carros. Desde criança eles brincam com carrinhos. As meninas gostam de bebês. Desde criança elas brincam com bebês, Barbies e bonecas. Isso não é um problema, né? Não é problema gostar de bebê. Eu amo criança, meu sonho é ser mãe. Mas eu acredito que se a gente fomentasse mais desde criança, assim como as pessoas fomentam os meninos a terem contato com carros, que também pode dirigir um carro legal, a Barbie não precisa só ir ao shopping fazer compras. Ela pode dirigir uma Ferrari se ela quiser, entendeu? Então, eu gosto muito de uma história da Raquel, que ela tem uma filha. Não sei se a Raquel se tiver pra contar, mas é como essa história. E teve algumas tragédias em Petrópolis, algo assim. E fizeram doação, arrecadação de brinquedos de crianças para doar para essas crianças. Né? A filha dela foi ajudar a fazer separação, a filha é pequena, uma criança ainda. Sim. E ela falou, filha, separa os brinquedos de meninas e de meninas. E ela falou, mas não tem brinquedo de menina e de menina. A menina pode gostar de carrinho e a menina pode gostar de uma criança, de um negócio de cozinhar, uma panelinha. E é isso, a gente tem que fomentar isso nas crianças também. E só assim a gente consegue, porque não é só o preconceito que impede de ter mais mulheres no automobilismo. É porque elas não se veem lá, porque não foi avisado para elas que elas poderiam estar lá. Eu precisei ver a Raquel para que eu soubesse que eu poderia estar no automobilismo. Isso porque eu cresci em um lar onde sempre foi muito livre para escolher qual profissão eu quisesse, mesmo. Então a gente tem que se ver lá, que mostrar para elas desde criança que elas podem estar lá também. É isso que falta.
Realmente, achei muito bonita a sua fala. A gente pode observar até mesmo, enquanto você foi falando, eu fui refletindo realmente da forma que a gente se vê em meio à sociedade, que a gente tipo, é criada, a forma que a própria percepção nossa em relação ao mundo pode afetar, ali, de repente, inconscientemente as escolhas, ali, até mesmo de não se imaginar em certos espaços, como, por exemplo, você falou do automobilismo. Eu achei essa fala super importante, inclusive. Agora, mudando talvez um pouquinho de assunto, falando um pouco mais sobre a tecnologia e a inovação dentro do automobilismo, queria saber, de repente, de como a análise de dados ela pode impactar, indicar a performance de certos carros e pilotos. A gente tem análise de dados como a gente tem hoje, fica muito difícil imaginar que um tempo ela não existiu. Eu admiro muito as equipes de antigamente, quando os caras eram carburados, coisas do tipo. No começo desse ano, quando eu ainda não tinha entrado na equipe que eu tô hoje, a gente fez a 1000 milhas, né, que é uma coisa de 12 horas de duração, 1000 milhas lá entre Lagos, e eu trabalhei com um carro pela primeira vez que não tinha injeção eletrônica. Não tinha nem marcador de combustível. Não tinha, a gente analisava a performance do piloto pelas onboards, e fazendo cálculo, tipo, tanqueou o carro inteiro, tá cheio de combustível, tá? A gente colocou X litros, sai, vai as voltas, quando voltar a gente vai esgotar, pra ver quanto consumiu e vai fazer a conta. Então, tipo, gente, é muito bizarro, é muito engraçado mesmo. Eu me sinto no tempo das cavernas, porque hoje em dia qualquer carro que a gente mexa, eu não tinha consumo de combustível, o próprio programa calculava, te dava aproximado. Então foi muito louco. Então é muito essencial para que seja mais ágil, para que seja mais exato, para que seja. Para que dê para trabalhar. Tipo, a gente tem canais matemáticos hoje onde a gente consegue ver o quanto o carro está distracionando, o quanto o carro está fazendo a curva, qual roda está mais. Tá travando e coisas do tipo. Então, o peso do carro, de cada roda em cada momento que o carro está na pista. Então, é muito importante isso, até porque a Fórmula 1, por exemplo, é um lugar cheio de tecnologia e muito caro. Quantos milhões de libras, de euros as equipes não gastam? Ah, nossa, tá jogando dinheiro fora, só por causa de carro de corrida. Quantas tecnologias que hoje salvam vidas em carros comuns no Brasil não saíram da Fórmula 1? Né? Então, é importante a tecnologia para a gente não só ganhar a corrida, mas porque isso sempre acaba indo para carros de rua e aumentando a performance e a segurança. Então, é isso. Sim. E quais são as tecnologias mais inovadoras que você tem visto dentro do automobilismo atualmente? Cara, porque é tanta coisa, assim, tantas mini coisas, por exemplo, que eu não sei o quanto isso vai fazer sentido para quem tá de fora, né? Mas na Stock, por exemplo, DRS, a gente só vê em carro de Fórmula 1 ou em carro da Endurance, protótipos muito loucos. Hoje na Stock a gente vai ter DRS no SUV. Tipo, aonde vocês imaginavam um SUV correndo corrida? Entendeu? Ou Stock Car sem um motor V8. Parece brincadeira, assim, é muito louco, é muito diferente. Eles conseguiram fazer um motor menor, 4 cilindros ao invés de V8, e um carro mais rápido, mais leve, é óbvio, né? Se o motor é menor, obviamente vai ser mais leve também. Tanto, já é um apontamento de que vai ser mais leve, mas muito mais leve, muito mais rápido. Então, é bizarro. Você diminuir o tamanho do motor e aumentar. Porque um carro não é só motor, né? Ele é aerodinâmica também. Tem DRS, tem um assoalho totalmente diferente do antigo, com assoalho de carro de corrida de verdade, né? Extratores, efeito solo e tudo mais. Então, isso é um exemplo. Na Fórmula 1 a gente vê os carros mudando, né? As suspensões mudando, os testes novos que cada equipe faz. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Sim, eu imagino, assim, vai chegando cada atualização, assim, às vezes vem muitas, assim, você não tá esperando. E eu queria saber como você se atualiza com isso, porque, né, você tem que se especializar constantemente nessa área. Então, como você faz pra ter certeza que você sabe tudo que você precisa saber que chegou das novidades naquele momento? Então, eu acho que o mais importante, e às vezes é difícil, é que eu trabalho com o que eu amo, eu sou muito abençoada por isso, mas a gente tem que olhar com um olhar técnico, às vezes. Tipo, por exemplo, eu tava vendo uma revista de Fórmula 1 esses dias, e nessa revista tem uma parte técnica, né, eles falam curiosidades técnicas. E aí, tem dois tipos de suspensões diferentes na Fórmula 1, a pull rod e a push rod. E o centro da matéria era esse. Então, poxa, mas por que a McLaren correu pela primeira vez em muito tempo com essa e essa ao invés dessa e dessa? Por que eles fizeram essa combinação? Tipo, o que eu posso tirar disso aí? Eu tava na piscina lendo essa revista, e virou uma discussão de horas sobre isso, pensando e matutando o que será que eles viram que eu não vi, o que eu posso aplicar nisso no carro, o que será que tá aí a resposta, a gente pode aplicar isso no estoque, sabe? Algumas coisas, porque não é só porque a Fórmula 1 que é totalmente inaplicável. Eu não vou pôr uma suspensão de Fórmula 1 no estoque, mas o conceito é aplicável, entendeu? Então dá pra se divertir, eu não vou assistir a Fórmula 1 só fazendo cálculo, mas tem que ter um olhar, sempre tem que ter um olhar técnico, um olhar de aprender. Eu vou na corrida, mas o que tem nesse box de diferente? O que eles estão fazendo? Qual o processo eles seguem aqui? Então é muito de observar, não se acomodar, sabe? Eu tô no estoque, eu sei pra caramba já, então pronto, agora eu vou só assistir aqui a Fórmula 1 e trabalhar, não. Toda oportunidade com todo mundo, campeonato grande ou pequeno, você pode aprender. Então, e óbvio, né? Tipo, sempre tô fazendo cursos, sempre tô lendo livros sobre isso, estudando, desmontando, questionando tudo. Essa peça tem que estar aqui? Ela tem que existir? Ah, tem. Poxa, o material tem que ser esse, não dá pra ser mais leve. Nossa, em outro lugar, talvez um ponto mais baixo, mais no centro do carro, pode melhorar isso. Então é sempre ser muito técnico e questionador. Imagino, é uma área que nem eu falei antes, né? Constante mudança. Eu achei muito engraçado você falando, nossa, passei o semana inteira lendo uma revista ali que eu ouvi porque achei interessante. E é assim, às vezes a gente não tava, assim, esperando ver aquela mudança. A gente viu, achei interessante, acaba se aprofundando nisso e acaba trazendo uma baita de uma mudança positiva, assim, no nosso projeto. E acho que isso é uma das coisas que a gente nunca espera, mas sempre que acontece é muito bom. Realmente. E eu queria saber um pouquinho mais se existe algum momento da corrida, em especial, que tem sido emocionante para você, ou que é emocionante. Eu acho que a largada sempre é emocionante e a chegada é meio brega, né?
mas eu acho que é quando você tá mais instalado, assim, na realidade, porque a largada, a tensão, meu Deus, eu fiz tudo, tá tudo certo, tipo, você ouve o motor ligando, você vê as luzes se apagando, eles acelerando, largando, e a chegada, né, antes você viu, pô, deu tudo certo, o carro concluiu a prova, não importa qual posição, a gente sempre quer ganhar, é óbvio, mas só um ganha, né, não é igual no futebol, que um time inteiro ganha, é só um que ganha, então a maior parte das vezes a gente não ganha, então é isso, eu acho que a largada é a chegada, porque na corrida a gente sempre fica muito, tipo, vira um robô, não dá pra ter emoção. Então você vira um robô. Você só fica vendo o tempo, se preparando pra se entrar no box. Agora o que eu vou fazer? Então não tem sentimento no meio da coisa, mas na largada e na chegada tem bastante. Eu acho que, perdão, eu acho que realmente a largada, né, aquele início onde vai ter mais tensão do e agora e o que está por vir, porque acho que muitas corridas por mais que você faz análise, dados, casos podem correr também coisas que fogem do controle. E no momento também de chegada, que é aquele alívio, né, tipo, ufa, deu tudo certo. Dependente da condição ali, missão concluída, né? Pois é. E ali na hora da corrida também, você tá tão na adrenalina que eu acho que você nem, tipo, nem pensa em qualquer outra coisa, Só vai. Só vai. E você já teve a oportunidade de trabalhar diretamente como piloto da equipe que você sempre admirou? Eu pilotou a equipe, né? Bom, foi uma grande honra trabalhar com meu pai, né? Porque a Porsche é a maior categoria monomarca do mundo, a Porsche Brasil, Porsche do Brasil. Então, trabalhar com meu pai, que pra mim é o melhor mecânico do universo inteiro, né? Na mesma categoria, já tinha trabalhado com ele na oficina dele, mas uma categoria diferente, foi muito legal também. É a Raquel, né? Uma baita inspiração como profissional, como pessoa e tudo mais. Então, ela é a primeira engenheira da Stock, eu fui a primeira mecânica ao lado dela. Fiquei muito feliz, me emocionei muito. De piloto, sabia? A Figueiredo, já trabalhei com ela também, maravilhosa, ela é uma inspiração para todo mundo. O Thiago Camilo, o César Ramos, são meus queridos, o Rubinho agora, né? Tô trabalhando com o Thiago também, né? Porque o Thiago tá correndo com a Full Time agora, na NASCAR. Então, tipo, o Rubinho, poxa, eu cresci ouvindo meu pai falar do Rubinho, Fórmula 1, brasileiros na Fórmula 1, não dá pra não ouvir falar do Rubinho. Né? Então, tô trabalhando com o Rubinho e com o Thiago, que são dois pilotos que eu admiro muito. O André Bragantini também admiro demais. Ele é o único piloto com torre, né, do Brasil, eu acho que da América Latina também. Então, pra mim, ele é o rei das trações dianteiras, entendeu? Eu não conheço ninguém que guia tração dianteira como ele. Como toda a história de superação que ele teve, né? Ele foi diagnosticado com torre na época em que não se diagnosticava isso no Brasil, sabe? Então, ele sofreu absurdo, tipo, de quererem expulsar ele das corridas porque ele tinha os espasmos, né, que a torre causa. Então, Thiago Camilo, Barrichello e André Bragantini como pilotos, né, ao lado da Pia, é óbvio, são pessoas que eu me orgulho muito de pôr no currículo, não, já trabalhei com eles. Então, Eu imagino, assim, são grandes nomes, né? Como você mesmo falou, e ter uma oportunidade tão grande dessa, assim, eu acho que é sensacional. E qual que é a sensação de saber que você tá abrindo caminho para outras mulheres, assim, que nem você falou, você teve a oportunidade de trabalhar com a Raquel, foi a primeira engenheira, você se tornou a primeira mecânica, e como que é a sensação de você ver que vocês estão abrindo caminho para outras meninas entrarem? muito bom, tipo, dá muito orgulho quando chega uma mensagem no Instagram assim, como é que você começou? Poxa, tô fazendo tal curso. Vi você lá, ou você tá na visitação dos boxes e minha sobrinha, minha afilhada, tá fazendo engenharia, mostrou seu perfil pra ela, ela ficou louca. Você tira uma foto com ela, você fala com ela, é muito bonitinho, dá muito orgulho de ver. Dá medo, porque vai sofrer, mas dá orgulho de ver. Não dá medo, mas dá orgulho, eu fico feliz de poder incentivar as meninas a seguirem pelo caminho que elas quiserem seguir, né? Porque não é. Porque você mostrar que você consegue estar em um lugar tão difícil como o automobilismo, não é só sobre automobilismo. Poxa, e se um dia eu inspirar alguém a pilotar um avião, sabe? Porque o conceito é o mesmo, é você estar em lugares onde você não é convidada para estar, onde não esperam que você esteja, onde não facilitam para que você esteja. Então, espero que isso vá para ademais do automobilismo, entendeu? Sim. E como você lida com a pressão que a necessidade de sempre estar atualizada tecnicamente? Então, com a pressão de estar sempre atualizada, estudando constantemente, né? A gente está sempre aprendendo, então a cada carro novo, a cada tecnologia nova, a cada atualização, a gente está sempre aprendendo, então tem que estar sempre estudando e se desenvolvendo, né? Não só automobilismo, mas novas habilidades também, como gestão de tempo, como... Esses dias eu peguei aprender Excel. Fugi enquanto deu, gente. Deu até mês passado, não deu mais. Entendeu? Nossa, é triste quando esse momento chega. Gente, agora chega. Sorte que eu tenho um bom professor de Excel. Mas, então você se vê aprendendo muitas coisas. E com a pressão em geral, eu lido... Minha vida não gira em torno de automobilismo, então tem que ter uma base muito forte por trás, principalmente algo tão intenso e que te consome muito como automobilismo. Então eu tenho minha família, que eu tô sempre em contato, eu tenho as pessoas que eu amo, meus amigos, eu tenho minha fé, né? Então eu tô sempre muito ligada à minha fé, porque a minha família não pode estar em todos os lugares comigo, meus amigos não podem estar em todos os lugares comigo, mas a minha fé tá, Deus tá sempre comigo, então eu tô sempre muito ligada a Ele, né? Eu sou cristã, então... E o psicológico também, né? Poxa, eu treino por causa que eu preciso, né? Eu tenho 21 anos e tenho o braço já meio machucado, coitado. Eu tive algumas informações do tendão, então treino porque senão eu não consigo ser mecânica, mas também porque é uma coisa que faz a mente fluir bem. Se eu não treino na semana, minha mente não funciona bem. Então, eu tenho hobbies por trás disso. Eu gosto de nadar também, que me mantêm tranquila para quando eu precisar me concentrar e estar sob pressão, eu consigo ficar. Realmente, até você entrou num ponto ali que é muito importante também, sabe? Não somente ter essa questão, a gente sabe que a carreira no automobilismo, a gente precisa dar muito disso, assim, sabe? Acho que é algo que é alguns momentos exaustivos, são rotinas, são semanas de corrida, e com muita pressão, muita adrenalina. Então, eu queria saber como você equilibra isso fora do seu ambiente de trabalho. Então, quem realmente é a Patrícia fora do ambiente de trabalho, o que ela gosta de fazer nos seus momentos livres, quando não está trabalhando no automobilismo?
Então, ninguém pergunta muito sobre isso. Eu gosto muito de esportes, né? Eu gosto muito mesmo, eu amo musculação, eu amo nadar. Quero começar a pedalar esse ano. Tenho o sonho de fazer um Ironman antes de morrer, né? Quero muito fazer um Ironman, de verdade. A perder de mão, né? Daqui 10, 15 anos, não sei. Não quero bater recorde nenhum, só quero fazer e completar ele. Então, eu gosto muito de esportes, eu nado, musculação, quero começar a pedalar. E eu gosto muito de praticar minha fé, então eu leio a Bíblia, oro muito, né? Faz muito bem pra mim espiritualmente. Eu gosto muito de estudar também. Filosofia, amo filosofia. Então, eu estudo bastante, eu leio bastante, né? Não sobre automobilismo, também leio, mas sobre história, literatura e tudo mais, desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de psicologia, neurociência, adoro, sou pirada nessas coisas também, como o cérebro funciona. Então, é isso. Se eu não fosse fazer engenharia mecânica, provavelmente eu faria ou filosofia ou algo relacionado ao cérebro, psicologia, que eu gosto muito também. Bem opostos. Muito parecido uma coisa com a outra. Com certeza. Eu vou fazer psicologia pra não ficar louca. Então. O legal é assim, eu não vou julgar porque eu também sou uma pessoa muito ou 8 ou 80, realmente. Então eu sou meio assim, ai meu Deus, engenharia, mas se não der, a gente vai estar indo lá para uma área de humanas, ciências sociais, sabe? Então, eu posso. Nós mulheres confusas e extremas. E tá tudo bem. Cada dia uma nova pessoa, né? É isso, eu e minhas 1000 personalidades. Assim. Sim, às vezes a gente tá em reunião todas juntas. Sim. Exatamente. Muito E isso legal. é bacana. E falando um pouquinho aqui também sobre a sua vida fora, né? Existe algum projeto ou algum outro esporte, assim, e se você pudesse, você exploraria a fundo? Então, assim, começar ele agora, largaria a parte de engenharia e começasse ele agora. Eu queria ser piloto, né? Ia ser legal. É que assim, poxa, se um dia eu tiver dinheiro suficiente para levar isso como hobby, é algo que eu com certeza levaria, né? Não tenho a mínima aspiração a ser piloto profissional, até porque para isso você tem que começar muito cedo, entendeu? Não dá para ser piloto começando com 20 anos, esquece, entendeu? Você pode, se você tem muito dinheiro, você pode se divertir com carros muito legais, mas ser piloto profissional não dá. Mas se um dia eu tiver dinheiro, com certeza eu vou Campeonato Paulista, qual a categoria mais barata que tem? Bora, entendeu? Um final de semana por mês eu brinco de ser piloto. Um dia eu vou fazer isso ainda. Eu acho legal. É muito legal, mas é muito caro também. Infelizmente Tenho ainda vontade de comprar não um estamos lá. kart, é mais barato. É. E onde você se vai ver profissionalmente daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu espero estar me formando em engenharia mecânica. É o meu grande objetivo daqui 5, não, né, uns 6 anos. Porque considerando que eu vai entrar, né, 5, 6 anos. É isso, eu tô step by step, assim, daqui 5 anos eu quero me formar. Eu acho que pela dimensão que é, porque eu já trabalho no automobilismo, né? Então a média de tempo que uma pessoa que trabalha no automobilismo para se formar em engenharia mecânica dificilmente é menos do que 8 anos, porque a gente falta muito, né? Porque a gente trabalha de final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu trabalho na full time, então são 2 categorias, então são 2 quintas, 2 sextas. Então, tipo, eu quero me formar. Tenho plano de fazer uma pós fora, um mestrado fora, tenho plano de trabalhar fora também, mas isso aí pode ser que daqui 5 anos mude. Então, o que eu sei eu quero fazer é quero estar formada. Acho que já tá bom já. Acho muito bacana realmente ver um pouquinho como você se imagina daqui 5 anos, assim, dessas expectativas. Muito bacana e realmente acho que se for perguntar para algumas meninas daqui 5 anos, acho que elas, exceto a Rebeca, que vai estar se formando no ensino médio. A Rebeca e... Você tem quantos anos, Rebeca? Eu tenho 15. Ai, que bebê! Já passou a festa? Eu tô com saudade de uma festa de 15. Eu levo o Rubinho, prometo tentar. Aí, ó. Ela faz a festa de 15. Eu acho que você tá podendo refazer a festa, Rebeca. Eu acho que eu vou estar refazendo.
e chamando a Patrícia dessa vez. Com A certeza. gente parte de 16, aí, né, a gente tá convidando. Tá bom, eu aceito as desculpas. Eu aceito. Tá tudo bem. Me chama. Daqui um ano a gente. Tá bom, Eu beleza. acho até mesmo pra mim, pra Ana aí, que a gente tá no último ano do ensino médio, acho que realmente daqui 5 anos ela também se imagina aí se formando, né, dentro da área dos sonhos dela. A gente tá aí rumo a um mestrado, imagina eu com uns 20 e poucos anos. Nossa. 20. Gente, vocês têm todas 15? Eu 18? tenho. Não, Eu tenho 16, vou fazer vou 17 fazer aqui esse ano. 17. É. Um ano de diferença, viu que só neném, tá? Só pra. 2. Ela tá no ensino médio agora, tá com fralda ainda. É. Aí vocês querem fazer o quê? A Rebeca vai fazer o quê? Eu quero fazer engenharia de controle e automação. Ai, que legal! E a escuderia Little Needles, que eu não sei quem é. Eu quero fazer relações internacionais. Ai, gente, ela não tava equipe de Fórmula 1. E a Ana Eu quero fazer design gráfico. Mas pode falar. Então eu monto a equipe, cada uma vai em uma ponta, a gente acha um piloto, e aí vamos todo mundo pra Fórmula 1. eu acho, assim, dá pra conseguir lá. Anos, é isso aí que eu quero. Uma equipe só de mulheres, assim, eu acho legal. Por favor. Vocês só me esperam, por favor. Tá? Tem a Rebeca uns aninhos. Eu faço uma pose enquanto isso. Demora um tudo bem. pouquinho, assim, eu acho que a gente consegue fazer uma pós, um mestrado, um bom caminho aí, um estágio, e depois a gente realiza esse plano aí. Boa. Muito bacana. E aí, agora a gente está, infelizmente, chegando aos minutos final da nossa gravação aqui no podcast. Aí eu queria saber um pouquinho mais de você. Se você tem alguma mensagem final para os ouvintes ou para as meninas que acompanham a gente através dessa página. Eu tenho. Se lembrem por que vocês escolheram, o que vocês escolheram sempre. Porque na hora de pressão, de loucura, é o que vai salvar. Então, porque você se olha no meio e fala assim, meu, por que eu tô aqui? Pra que eu fui inventar? E aí você ter isso anotado em um papel, num bloco de notas do seu celular e olhar os motivos é o que vai te salvar de surtar no meio de uma etapa e sair andando e pegar o primeiro voo para sua casa, chorar no seu quarto em posição fetal. Então se lembre constantemente, esteja em contato com os motivos pelos quais você está ali. E o autonomismo te consome muito. Não deixe isso acontecer. Porque é aí que o que você tanto ama vai virar o que você mais odeia. Então tenha a vida fora dele. Assista a Fórmula 1, eu me divirto fora do autonomismo assistindo carro também. Mas, poxa, descubra um hobby, tenha uma fé, pratique amor aos seus familiares, pratique um esporte, um exercício, alguma outra coisa que você podia assistir vôlei, sei lá, vai surfar, entendeu? Então não deixe de consumir, porque é o único jeito de continuar amando ele. Que bonita essa mensagem final. Eu achei muito importante, inclusive, de você colocar ali realmente do saber lidar com os altos e baixos, né, do meio e até ter uma forma de você lidar e quando você estiver no baixo momento, de realmente se lembrar aí o porquê que você entrou. Eu achei muito bonita a sua fala. E aí eu queria saber se a Ana tem algo a mais, de repente, para complementar aqui com a gente. Eu acho que sim, só complementando, eu realmente achei muito bonita essa fala, assim. E eu quero saber se você pode divulgar um pouco das suas redes, onde o pessoal pode acompanhar esse seu trabalho e ver, tipo assim, nossa, eu posso chegar lá. Nossa, realmente, pode ser um trabalho difícil, mas quem sabe eu chego lá e não trabalho com ela em algum momento. Tem alguma rede que eles podem te acompanhar? Tem meu Instagram, que é Patrícia Félix Alencar, né? Tipo, eu posto muito da minha vida por lá. Por um tempo eu pensei em. Deixa eu só abrir meu TikTok também, que agora eu tenho TikTok. Ou não tenho mais. Enfim, vocês podem colocar meu TikTok aqui, ó. Que eu não. A gente tá na descrição, vai estar na descrição do vídeo. Que eu tô tentando começar a postar lá também, mas eu sou um pouco velha pra minha idade, então eu não me acostumei ainda. Mas no meu Instagram eu tô direto por lá, gente. Stories, eu apareço direto. Me manda mensagem que eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo todo mundo no meu Instagram, eu respondo. Então, pode mandar mensagem lá. Mano, qual curso eu faço? Tome, eu dou, eu falo. Pode mandar encher meu saco lá. E é isso, meu Instagram. Tá tudo lá, gente. Bom,
Então, queria te agradecer, Patrícia, por ter dedicado um pouquinho dessa sua vida corrida que você contou pra gente hoje. Um pouquinho do seu tempo aqui disponibilizado para falar com a gente, inspirar outras meninas a se juntarem também no automobilismo, assim, seja em categorias menores ou, quem sabe, chegar em uma Fórmula 1. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, como ela falou aqui das redes sociais dela, vocês também vão poder acompanhar tudo na descrição aqui do vídeo. Então, é só descer ali e vocês vão encontrar todas as redes para acompanhar a Patrícia. Obrigada, meninas, pelo convite de verdade. Nós que agradecemos aí a disponibilidade do seu tempo corrido aí, que a gente sabe como é. Cada semana num lugar diferente, acompanhando as corridas. Muito obrigada aí pelo seu tempo de ter tido esse bate-papo com a gente. Pra gente foi um grande prazer ter você aqui com a gente essa noite. E para quem está ouvindo e vendo esse podcast, não deixem de acompanhar a Patrícia. Tá vendo? Apenas 20 anos, me corrija se eu estiver errada, tá? 21 ontem eu fiz 21. Apenas 21 anos. E também já atuando aí com tanta excelência dentro da área do automobilismo. Então, muito parabéns pela sua trajetória e pelas suas vitórias até então. A gente deseja um grande sucesso e a gente vai continuar também te acompanhando e mantendo contato pelas redes sociais. Bora, obrigada, viu, meninas? Me manda quando sair o podcast, por favor. Com certeza. E para Certo. vocês que estão assistindo a gente, fiquem ligados aí que em breve já temos mais podcasts, como vocês sabem, toda quarta-feira aqui no Nitro Dela você vai poder encontrar novos episódios. E também fiquem de olho nas nossas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram, para descobrir o que a gente está fazendo ao longo da nossa semana. É isso. Muito obrigada por assistirem e nos vemos nas próximas semanas. Tchau, tchau! Tchau.